Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Você que já nos acompanha sabe que estamos aqui para estudar um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina e neste trimestre, neste período, nós estamos estudando temas do Evangelho de João. Na verdade, já estamos quase terminando esse manual, né? Estamos hoje estudando a 12ª lição e você já deve ter providenciado a nova. Se ainda não fez, você pode fazer isso pelo site da Casa Publicadora Brasileira. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e se você ainda não nos segue, ainda não está compartilhando o nosso link com seus amigos, agora é o momento também de você fazer isso e ativar o sininho. Eu gostaria de, antes de apresentar os convidados aqui de hoje, mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham, que comentam nos nossos vídeos, tá? Então hoje eu gostaria de mandar um abraço para o João Santiago, que fala conosco, nos acompanha de Manaus, lá no Amazonas, o Rubênio Xavier, da cidade de Naviraí, do Mato Grosso do Sul, a Luciene Ferreira Diniz, de Ji-Paraná, Rondônia, Dília Ferreira da Silva Cunha, que fala conosco lá de Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, seja muito bem-vinda. E a Maria de Nazaré da Silva Moura, que nos acompanha de Cruzeiro do Sul, no Acre. Sejam todos muito bem-vindos, continue comentando e compartilhando também o nosso vídeo. Bom, para estudarmos então um pouquinho mais aqui do nosso tema, a Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição, eu tenho aqui dois convidados. Professor Leandro Quadros, seja muito bem-vindo, professor e apresentador da Novo Tempo, né, da Mira da Verdade, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Dani, muito obrigado. Temos também aqui o professor Adriano, membro aqui da Igreja Central, colega de trabalho, seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui de novo. Você poderia fazer a oração para nós, por favor? Senhor Deus, nós pedimos a sua presença entre nós para que possamos fazer o estudo da maneira como o Senhor deseja e que o seu Espírito nos ilumine para que possamos também ajudar outras pessoas a compreender as palavras bíblicas e aquilo que o Senhor deseja para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aqui então já na 12ª lição, 12ª semana que nós estamos estudando a respeito do Evangelho de João e nós vimos vários sinais, vários milagres contados, a proposta de mostrar ali realmente que Jesus era o Cristo, era o Messias, depois que Jesus é Deus. Em cada semana nós fomos estudando um pouquinho mais a respeito disso. E chegou agora o momento, o ponto áureo, vamos dizer assim, né, o auge aqui desse evangelho, é a hora da glória, que seria a cruz e a ressurreição. Então, nós ficamos várias semanas falando aí a respeito dos 3 anos de ministério, o livro é dividido nisso, né? 10 capítulos falam a respeito dos 3 anos e meio da vida de Cristo, e da metade para frente, do capítulo 11 para frente, cerca de 2 semanas. Então, metade do livro se concentra em 2 semanas, né, da parte final da vida de Cristo e da ressurreição, porque é ali a cruz que mostra o sentido de Jesus ter vindo, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho esse início, essa introdução, por que o livro foca tanto nesse período da vida de Cristo, que lições nós podemos aprender deste início de estudo? Olha, aqui, o Evangelho de João, ele foca muito, né, nessa fase da vida de Cristo, né, morte, ressurreição, porque a ressurreição, ela é a doutrina central da fé cristã e ela dá base para tudo aquilo em que acreditamos e somos como cristãos. Esse pensamento, ele se reflete lá em 1 Coríntios 15:17. Paulo diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a ênfase na crucifixão e na ressurreição são fundamentais porque é a razão de existir do cristianismo. Né? Se Cristo não morre e não ressuscita, nós estaríamos aqui agora, nesse estudo da lição, perdendo o nosso tempo. Porque ele seria alguém morto, não seria o Deus vivo no qual acreditamos. Então João ele faz questão de provar que Cristo é divino, que ele é o Messias apontado pelas profecias do Antigo Testamento, mas que ele ressuscitou. Né? Então é isso que esse é o foco daqui do evangelista. E, como o professor disse, por isso que nós estamos aqui, né? E essa questão da cruz, ela é essa entronização, ela mostra a glória, né? E a maior demonstração de glória que existe. Embora
a cruz em si seja algo bem vergonhoso, né? Como que esse contraste era a morte mais vergonhosa que existia, né? Como que esse contraste pode nos trazer para esse momento de glória? Quando eu comecei a estudar, né, eu fiquei pensando no princípio de como a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? Parece um paradoxo muito grande, um contraste absurdo, mas diante de toda aquela vergonha que Jesus estava passando, né, que imaginavam os seus algozes que ele estaria sendo humilhado e derrotado, na realidade ele estava cumprindo a vontade de Deus. Né? Quando ele conversa, algumas horas antes, quando ele conversa com Pilatos, ele fala, foi por isso que eu nasci. Eu nasci para isso. Então, se ele não passasse por isso, ele não teria conseguido a glória. Né? Então ele está glorificando o Pai naquele momento em que ele está se entregando, ele está se humilhando e se subjugando, permitindo ser humilhado. Ok. E a gente vai dar início à lição mesmo em si, que vai falar um pouquinho a respeito da verdade. No mundo atual, né, a verdade ela já é distorcida, descartada, relativizada, né? Mas para nós a verdade é fundamental, porque Jesus, né, Deus é a verdade. E aqui, na conversa de Jesus com Pilatos, eles estavam discutindo, conversando sobre o reino de Deus e entrou essa questão da verdade. O que nós podemos entender dessa parte aqui de João, lá do capítulo 18, dessa conversa de Jesus com Pilatos? Eu fiquei assim impressionado com isso aqui, porque nós percebemos que a relativização da verdade é muito antigo, não é? Não ocorre só a partir de hoje. Quando Cristo fala no verso 37, não é? Para Pilatos, ele fala no final assim, ó, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos já demonstra que naquela época ele já se relativizava também a verdade. Ele fala assim, ó, ele pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? Então, ele não, lógico, ele está fazendo aqui pouco caso do que Jesus está dizendo, mas ele não demonstra realmente aqui uma crença numa verdade absoluta. Eu costumo dizer que o argumento secular contra a verdade absoluta ele é um tiro no próprio pé. Eu aprendi isso lendo, obviamente, um autor chamado Norman Geisler, né? Que ele diz o seguinte, que quando alguém fala que a verdade é relativa, Norman Geisler, que é um filósofo cristão e teólogo, ele ensinava assim, ó, quando alguém disser que a verdade é relativa, você tem que perguntar para a pessoa o seguinte, a tua afirmação de que a verdade é relativa também é relativa? Ou seja, uma contradição. Aí quando a pessoa fala assim, ó, não existe verdade absoluta, também é uma contradição lógica. Aí você argumenta com a pessoa, você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se a pessoa disser estou, então existe verdade absoluta. Então quando o ser humano relativiza a verdade, ele está dando um tiro no próprio pé, está sendo contraditório com ele mesmo. Então é muito mais lógico crermos no que Cristo falou sobre a verdade. João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade ela não pode realmente ser relativizada. Senão até mesmo os relativistas não conseguem defender os próprios direitos deles. E aí Jesus conversando com Pilatos, né? Pilatos dirige-se a ele perguntando se ele era o rei. Só que a pergunta é invertida, né? Devolvida para ele. Como que o governador, né, lá no caso Pilatos, deixou que essa situação acontecesse, fosse contra, a pergunta viesse contra ele. Na verdade, o professor acabou falando da contradição e essa questão se aplica a isso também. Ele vai falar, você é rei, né? E Jesus falou, você que está me dizendo que eu sou rei. Então ele devolve. Aliás, Jesus fazia isso muito bem, né? E aí ele fica sem resposta, ele não sabe, né? Ele está inseguro justamente porque ele não está afiado na verdade, né? Ele é pagão, com centenas de deuses, né? Então, o que é verdade? Então, ele estava... realmente ele não sabia o que fazer, né? E aí ele não conseguiu responder a pergunta de Jesus. Você que está falando que eu sou rei. Né? E aí ele diz, eu nasci para isso,
E aí, quando ele fala da verdade, Pilatos pergunta o que é verdade, vira as costas e sai. Ou seja, ele não para ouvir. Ou seja, ele não tinha interesse na realidade, em saber exatamente o que é verdade. Ele não estava a fim de um debate filosófico. Ele estava preocupado, né, a lição diz, com o burburinho lá fora. Ele queria resolver o problema. Ele estava inseguro com a situação. Né? E aí tudo que se desenrola depois é em cima disso. Né? Ele queria que outros resolvessem, para ele não ter que assumir, né, assumir nenhum o lado, problema, compromisso nenhum, tentando agradar a todos os lados e acabou, né, desagradando a todos ali. E ele, nessa situação de não querer resolver, tentou jogar a bola para o povo no sentido da crucifixão, né? Tinham lá os dois, Jesus e o outro bandido, né, que estava lá junto, e aí ele solta Barrabás, solta Jesus e ficou nessa para o povo decidir, justamente para ele se livrar disso daí. E ele tentou persuadir que o povo optasse por soltar a Jesus, né? O que aconteceu nesse contexto e como que a gente vê ali Pilatos colocando Jesus como homem, né? Ali tinha um costume, não é, de o governador demonstrar, entre aspas, uma misericórdia em algum momento do ano e soltar um prisioneiro. Só que ele pensou, possivelmente, o seguinte: bom, como é que eles não vão aceitar soltar Barrabás, um subversivo, né, que está ali para fazer bagunça e tudo mais. Só que Pilatos, infelizmente, quando ele foge da discussão espiritual e filosófica da verdade, ele perde todo o discernimento. Ele não percebeu que havia algo maligno por trás. Demônios influenciaram as pessoas a preferirem soltar Barrabás do que o inocente Jesus. Então é justamente como o Adriano falou, quando não há um comprometimento com a verdade, né, você cai fora, há esse comprometimento da compreensão da realidade. E aí ele, com certeza, deve ter dado um choque. Quando os demônios impulsionam as pessoas a preferirem soltar Barrabás, ele até tentou, diríamos assim, lavar as suas mãos. Mas no fundo ele sabia que Pilatos estava condenando a ele mesmo, porque Deus já tinha, até mesmo por meio de um sonho, revelado para a esposa dele que aquele homem ali era justo. Então Pilatos, infelizmente, por causa da posição e para agradar a outros, acabou perdendo a própria salvação. A insegurança dele é mostrada em todo o processo, né? E os líderes perceberam isso. Né? Porque ele tenta jogar, se ele chega de cara e fala, não, ele é inocente, acabou, Jesus ia morrer do mesmo jeito, de outra forma, mas ele morreria. E eles percebem que ele estava inseguro, eles percebem que ele estava vacilante, e ele tenta convencer. E aí não é convencimento, é posição. Né? Sim, sim, não, não. Personalidade, né, e comprometimento. Então ele preferiu a condenação de um inocente, que ele sabia que era inocente, ele viu que não tinha crime, né, e aí ele vai tentando argumentar, tá bom, então ele pensou, se eu mandar açoitar, e ele chegar aqui todo arrebentado, eles vão ficar com pena dele e vão soltar. Vai, tá bom, essa pena serve. Não serviu. Aí ele vai trazer o cara mais perigoso do país. Não serviu. Aí ele lava as mãos. Só que na crucifixão, pela lei romana, só o romano poderia crucificar. Então, ao ele dizer, não sou eu, ele estava dizendo que era ele mesmo, porque só pela ordem dele que a crucifixão poderia ser feita. Né? Então, ele foi vacilante o tempo todo. E aí nós vemos mais uma situação, outro contraste, porque ele era um pagão e estava entendendo quem era Cristo. E os líderes religiosos ali, né, os judeus na época, estavam levando Jesus, né, à cruz. Bom, depois que ele entregou, né, Jesus para ser crucificado, ele mandou fazer uma inscrição para colocar lá na cruz Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E os líderes religiosos, mais uma vez, não queriam ainda que tivesse essa inscrição, mas mais uma vez ali a gente vê um testemunho, né, de que Jesus era realmente, né, o rei e o Messias. Ali ao pé da cruz, a gente vê uma outra questão aqui, que a Maria, mãe de Jesus, estava acompanhando tudo isso junto com seus seguidores e houve ali uma conversa. Jesus olha para aquela cena, vê ali João próximo, né? E aí ele tem uma conversa com João a respeito do cuidado, mesmo na situação toda que ele estava preocupado com o que seria da mãe dele ali, né? O que aconteceu nesse momento ali entre João e Jesus? Tu sabe, Dani, eu me recordo, quando eu leio esse trecho,
é o Dr. Augusto Cury, né, que foi ateu e escreveu aquela série sobre a análise da inteligência de Cristo. Esse foi um dos textos assim que muito chamaram a atenção dele, para ele crer que Cristo não era um personagem inventado. Por quê? Cristo estava aqui sofrendo uma dor física e emocional muito grande. Imagine ser pregado numa cruz, ter sido machucado, maltratado. Ele estava assim no extremo da dor humana, física e emocional. E mesmo nesta profunda dor física e emocional, ele ainda se preocupou com os cuidados da mãe dele. O nosso instinto de preservação faz que num momento de profunda dor emocional e física, nós queremos preservar a nós mesmos. Nós queremos sair daquela situação. Mas quando Jesus consegue administrar aquela dor e confiar a mãe aos cuidados de João, aí Augusto Cury fala, ele está demonstrando uma inteligência emocional muito superior. Impossível de se inventar um ser humano, impossível um ser humano com uma inteligência emocional tão limitada, criar um ser humano, um mito, com uma inteligência tão sofisticada. Então aqui nós vemos uma evidência claríssima de que esse personagem que dividiu a história em antes e depois dele, ele realmente existiu, ele era muito diferenciado. E a preocupação social é importante, porque na época não existia amparo para a viúva, não existia o INSS, a pensão, não existia nada. Então, as mulheres viúvas ou elas se tornavam prostitutas ou elas iam mendigar. Né? Era o futuro da mãe dele, provavelmente ser mendiga, né? Viver da caridade alheia. Então, Jesus está preocupado com o futuro da mãe, que era uma mulher jovem, né? Por volta aí de uns 50 anos no máximo, né? Então ele estava preocupado realmente com o futuro dela, um carinho grande, né, diante desse sofrimento que o professor explicou aqui, preocupado com o outro, né? Então Jesus mesmo diante da morte ali realizando milagres, né? Salvando a mãe, salvando o ladrão, né? Ele está preocupado com o entorno, né? Ora pelos malfeitores, né? E logo após essa cena, essa situação, então chega a parte da consumação mesmo, né? Jesus diz que está com sede, dão a ele para beber vinagre, né, ali, o hisopo, e aí ele usa as palavras, né, está consumado. O que significam essas palavras? A palavrinha grega que aparece ali em João 19:30, né, tetelestai, quer dizer está concluído, ou seja, a obra que o Pai tinha dado para fazer, para pagar o débito do ser humano para com a lei de Deus estava resolvido. Então, naquele momento, Cristo recebe toda a culpa da humanidade, paga essa dívida e ele concretiza, ele consuma ali esse aspecto sacrificial do plano de salvação. Tudo aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava, né, por meio do Cordeiro que morreria no lugar do pecador, agora é consumado na pessoa de Cristo. Ali foi uma vitória tremenda sobre as hostes do mal. Isso aqui é importante. A cruz, ela é um instrumento de salvação, mas é um instrumento também de esclarecimento e de condenação dos demônios, né? Tanto que em Colossenses 2,15 fala que é na cruz que Cristo expõe eles à vergonha. Então o universo consegue ver que Deus é amor ao ponto de salvar o ser humano, é justiça ao ponto de punir o pecado nele mesmo e ao mesmo tempo a cruz desmascara as intenções de Satanás, né? Bom, depois que Jesus morreu, foi retirado da cruz, foi enterrado, sepultado, né? E se parasse por aí também não faria muito sentido, né? Não teria a questão de porquê de ter morrido, né? Logo em seguida, a gente segue aqui no livro de João, lá para o capítulo 20, os discípulos, seus seguidores, esperam o domingo pela manhã, né? E vão até o túmulo. Só que eles chegam lá e tem uma surpresa. Como que é a situação ali? Maria vai chegar primeiro, né? Que ela vai esperar todo o período do sábado, né? Para fazer a unção do corpo. Ao chegar, o túmulo está vazio, né? E as roupas estão dobradas, né? Então, a alegação que existe, o corpo foi roubado. Como que o corpo foi roubado? E todos os panos que envolviam estavam dobrados, né? O cuidado do ladrão é ainda de
despir a Jesus e dobrar o tecido, né? Outra coisa que não poderia ter acontecido, havia uma guarda romana, né, cuidando. Como que os guardas puderam permitir, né, para quem estudou um pouquinho de história, talvez os mais violentos, preparados, treinados, fortes que existiram na antiguidade tenham sido os romanos, né? Qualquer ladrão vai chegar e roubar, né? Então, Maria vai ver primeiro. E sempre me chamou a atenção o fato de Maria ver primeiro, né? E Jesus aparece primeiro a Maria, né? Para aqueles que dizem que a Bíblia é machista, né, sectária, né, misógina. A primeira pessoa que tem o prazer de ver Jesus é Maria, né? Então eu encontro. Por isso que os discípulos também não acreditaram. Mas como é que aparece para uma mulher e não aparece para mim, né? Aquela arrogância, né, do homem, né, aquela arrogância do macho, né? E ali esse encontro deve ter sido espetacular, né? Então a gente vê essa parte do túmulo vazio, ela chegou, depois chegaram os discípulos, né, viram ali, não chegaram a entrar, e aí ao sair, a hora que a Maria sai, ela dá, né, primeiro ela questiona ali onde levaram o corpo, ela acha que é um jardineiro que estava lá, mas na verdade ela se encontrou com Jesus. Em que momento que ela se deu conta de que era Jesus que estava ali, que ela estava conversando com ele? Eles estavam ali batendo um papo, né? Imagina, ela tinha uma imagem de Cristo totalmente diferente na crucifixão, né? Sanguentado, machucado, e de repente aparece um homem vestido, limpinho, possivelmente até com aquele... Às vezes o judeu usava uma espécie de véu também, quando estava em oração para com Deus. Tinha uma série de fatores, né? E aí, em um momento, quando ele chama ela, fala o nome dela mesmo, ela reconhece. Que era um jeito muito peculiar de Cristo de chamá-la, né? Aí ela percebe que realmente o túmulo estava vazio, não porque o corpo foi roubado, mas porque ele ressuscitou definitivamente. E aqui está, como nós falamos no início, né, a base da fé cristã. O túmulo está vazio, não porque roubaram o corpo dele, mas porque ele foi para o céu. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus 8, né, 1 e 2. Então isso aqui, imagina a alegria. Se hoje nós víssemos um parente nosso ressuscitado, imagina a alegria de poder rever essa pessoa. E todas as esperanças deles estavam no Messias. Quando o Messias morre, e eles não entendiam plenamente como que seria o trabalho do Messias, as esperanças deles foram embora. Mas Jesus aqui se revela a essa mulher, mostrando o amor dele profundo por todas as mulheres, como bem falou o Adriano, na Bíblia não tem nada de machismo. A Bíblia reflete erros da cultura da época, mas os corrige. E aí mostra que o carinho que ela teve por Cristo, Cristo não aceitou ser adorado por ela naquele momento. João 20:17. Ele queria primeiro subir ao Pai, ter certeza da aceitação do sacrifício para depois receber a adoração de novo. Eles não entenderam logo que chegaram no túmulo, né? Que tudo isso, viram ali o túmulo vazio, ficaram. Maria especialmente ficou ali chorando ainda, né? Esperando, questionando, mas a hora que ela ouve Jesus falando o nome dela, né? A voz de Jesus falando, tudo muda para ela, né? E isso mostra também o relacionamento que nós precisamos ter com Cristo, porque ao ouvir a voz de Deus, né, a voz de Jesus, ela reconheceu que era o mestre, né, que era o Rabone, que ela chamava ali naquele momento. E isso mudou tudo para ela, né? O que gerou essa expectativa? Depois que ela reconheceu que era o mestre, o que isso significou para ela? Aí, todo aquele medo e aquele desamparo que eles sentiram, né, após a morte, cessa, porque daí ela começa a entender realmente o que está acontecendo, né? As peças que estavam soltas do quebra-cabeças se juntam e ela entende todo o processo, né, que significou aquilo, tudo que ele tinha ensinado, a sua morte e a ressurreição, a necessidade da morte e da ressurreição. Então, a confirmação da sua fé, né? Porque a fé, de certa forma, ela é abstrata, por maior que seja o nosso relacionamento com Deus. Mas ali houve a materialização, né? A materialização de que realmente ele é o Cristo, ele é o Messias e é o Rei, ele é Deus, né? Ele não é só um profeta. Outros profetas do mundo têm os seus túmulos visitados, adorados, o túmulo de Jesus não é nem conhecido, né? Porque ele não está lá. O túmulo dele está vazio e ele é Deus. Então, a confirmação final, né? A lição termina lá no finzinho, né? Pede para a gente ler 1 Coríntios. E
a gente acabou comentando isso no decorrer da lição, mas para que nós pudéssemos também já fechar, levando essa consideração do livro de Coríntios. A pergunta que é: de que valeria a fé cristã se Cristo não tivesse ressuscitado? Então, vou aproveitar que nosso tempo já se esgotou e aí, com essa pergunta, gostaria que os dois colocassem e já fizessem o fechamento, por favor. É aquela verdade, 1 Coríntios 15, né, 17 e 18. Se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e estamos ainda presos nos nossos pecados, estamos perdendo tempo em ser cristãos. Então, a doutrina da ressurreição, ela é a essência, a base da nossa fé. Por isso faz muito bem que nós estudemos mais profundamente, até mesmo os argumentos que nos ajudam a mostrarmos que realmente o túmulo está vazio. A Bíblia, ela conta desde o primeiro capítulo até o último sobre Jesus, né? Quando Jesus fala, eu sou a verdade, aí a Bíblia fala dele. Então, a Bíblia é a verdade, é a palavra dele, é ele, né? Sem ressurreição, não existe base para o cristianismo. O cristianismo sem ressurreição, ele não existe, né? E não existe salvação. Se não existe salvação, né? Então, para aquelas pessoas que acreditam na imortalidade da alma ou numa outra forma de salvação ou salvação pelas obras, né? Tudo isso cai por terra se nós entendemos a necessidade da morte de Jesus para suprir a nossa falta, né? Para nos substituir, e da ressurreição para comprovar a sua divindade e nós podermos esperar a volta de Jesus para a nossa glorificação. Então, se a gente não acredita na ressurreição, acabou. Não tem fé, não tem sentido nenhum. A gente está brincando de igreja. Que essa seja a nossa maior esperança, né? A volta dele, para que nós possamos estar todos juntos, preparados para nos encontrarmos com ele. O professor pode fazer oração para encerrar? Muito obrigado, nosso Deus, pela oportunidade aqui com o Adriano, com a Dani, com o nosso internauta de estudarmos a sua palavra. Fortalece em nós, Senhor Deus, a certeza das suas promessas e nos dá, Senhor Deus, todas as respostas que necessitamos para instruirmos outros acerca da ressurreição de Cristo. E que provemos biblicamente que o túmulo realmente está vazio, mas que provemos também pela transformação que Cristo gerou em nossas vidas. Pedimos agradecidos em nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigada, professor Leandro. Obrigada, professor Adriano, pela presença de vocês. E obrigada também você que esteve conosco até aqui. Estamos encerrando quase já esse trimestre. Se você ainda não tem a sua lição, não esqueça de providenciar. E nós nos vemos na próxima semana.